Gente, esses dias eu fiquei refletindo sobre uma coisa importante na vida. E eu fiquei pensando aquilo, martelando aquilo. Aí de repente eu queria pensar outra coisa, vinha aquele pensamento, sabe aquele pensamento recorrente que vem? Tem pensamento recorrente que é ruim, né? Aquele pensamento ruim, que as pessoas chamam de seta maligna, né? Que fica na cabeça. Graças a Deus o pensamento era exatamente o contrário desse. Era sobre gratidão. E eu fiquei pensando, a gente não agradece muito a Deus as coisas boas que Ele é e que Ele faz por nós. E então às vezes a gente perde de vista tantas coisas especiais porque a gente foca no problema, foca no que não tem, foca no que não é, foca no que não consegue e deixa de perceber o quanto Deus tem feito por nós. Até um hino no nosso cenário que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, conta de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Não é verdade? Então, eu queria hoje que a gente, nesse momento introdutório, pensasse na gratidão dos nossos corações. Eu vou ler uma parte da carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses era uma igreja espetacular. Era talvez a melhor igreja do Novo Testamento, segundo alguns estudiosos. Porque era uma igreja amorosa, era uma igreja onde não tinha grandes problemas, uma igreja que honrava o apóstolo Paulo, que tinha um bom companheirismo, né? Era uma igreja espiritual, uma igreja boa. Tanto que Paulo fala dos filipenses com muito carinho, com muito amor, né? E eu pensei, nossa igreja é semelhante à dos filipenses. E tem algumas coisas na igreja dos filipenses que eu quero compartilhar com vocês, vocês vão ver que tem aqui. Então eu fiquei pensando, vamos agradecer por isso. Ah, não, mas tem aquele problema. Deixa o problema ali por hora e vamos focar na gratidão pelo que Deus tem feito por nós, pelo que Ele tem nos abençoado, que Ele tem cuidado de nós. E eu acho que quando a gente começa a agradecer, eu refletindo, meditando, aí umas coisas começaram a aparecer na minha mente. Primeira coisa, quando você começa a agradecer, o que o seu cérebro pensa? Ele pensa negativo ou positivamente? Positivamente. Porque quando você está agradecendo, você está atribuindo a Deus uma obra ou uma ação que Ele fez ou que Ele permitiu acontecer na sua vida e pela qual você tem um coração agradecido. Então, a gratidão, primeiro, ela começa a realizar na vida da gente, Romanos capítulo 12, transformai-os pela renovação da vossa... Então, se a gente não tinha o hábito de agradecer, ou se tinha o hábito de reclamar, o hábito de resmungar, não tem gente que tem o hábito de reclamar, de murmurar, de achar que tudo está ruim, que nada dá certo, não tem gente. Então, quando você começa a agradecer, você muda essa chave dentro da sua cabeça. Muda essa chave. Por que muda essa chave? Porque agora você vai buscar coisas pelas quais você tem que louvar a Deus. Coisas pelas quais você se dá conta de que bênçãos acontecem na sua vida e que muitas vezes elas passam batida porque seu foco não é a bênção, seu foco é o problema. Seu foco é a dificuldade, seu foco é a luta. E às vezes a luta é desse tamanhozinho. Mas como você dá tanta atenção a ela, ela se torna uma coisa gigante. E às vezes a bênção é gigante. Mas como você não dá tanta atenção a ela, ela parece pequena, parece minúscula. Então hoje eu pensei, vou compartilhar com os irmãos para a gente colocar a gratidão no lugar certo, para que a bênção de Deus seja reconhecida. Então, o primeiro ponto é isso aí, a gratidão muda a cabeça da gente. Agora, a gratidão foi uma coisa interessante que eu fiquei pensando. Quando eu começo a agradecer, eu começo a ficar alegre, começo a ficar descontraído. Quando eu começo a pensar na coisa ruim, eu fico carrancudo, fico, com o semblante pesado. Mas quando eu começo a agradecer, e aquele agradecimento sincero, o semblante vai descontraindo. Coração alegre, aformoseia o rosto, Então acontece que a gratidão
dá essa contribuição, ela começa a descontrair a vida da gente. Começa a mostrar a gente um lado positivo da vida, um lado criativo, um lado inteligente, um lado onde Deus nos reconhece, a gente reconhece o cuidado de Deus em cada coisa. Então, é importante. A gratidão, ela melhora a aparência da gente, melhora o humor da gente. Uma pessoa que tem um coração grato, ela é muito mais bem-humorada do que uma pessoa que tem um coração murmurando, chateada, aborrecido, nada dá certo, né? Então, o coração grato, ele traz um bom humor na vida da pessoa. Então, a gratidão, por isso que Paulo diz, seja agradecidos. Por que nós, no final de tudo, temos que ser agradecidos? Porque a gratidão tem essa contribuição especial. Mas a terceira coisa que me veio na mente naquela meditação, o que a gratidão também contribui? Para a gente aprender a olhar, ver e enxergar coisas que a gente não enxerga. Tem coisas que você está no seu cenário, você está vendo, mas você não enxerga. Na psicologia, isso se chama figura e fundo. O que é a figura e o que é o fundo? O fundo é o cenário. Figura é o que se destaca do cenário. Então, a figura é aquilo que aparece dentro de um fundo. O quadro tem um fundo e tem uma figura dentro do quadro. Essa figura é o destaque do cenário. Figura e fundo. Então, na vida, às vezes a gente se fixa tanto no fundo, que às vezes é sombrio, às vezes é opaco, porque o destaque é a figura. Mas a gente, ao invés de olhar para a figura, a gente se fixa no fundo. Então, hoje, eu vi que a gratidão faz a gente focar na figura, que é a coisa positiva do cenário. É a bênção. E às vezes a gente não foca na bênção, a gente foca no cenário onde a bênção aconteceu, mas a gente não enxerga a bênção, a gente enxerga o cenário, e como o cenário tem um bocado de coisa ruim, a gente se fixa na coisa ruim, e o cenário, então a gente transforma a figura na coisa ruim, e a bênção passa a ser o fundo, que a gente nem enxerga a bênção. Então, se você parar, você tem problema na sua vida? Tem. Não tem ninguém aqui que não tenha algum tipo de problema para resolver, algum tipo de dificuldade para enfrentar. Não tem ninguém. E se não tiver um problema para enfrentar, pode ter certeza que de alguma maneira a gente cria um. Porque ninguém gosta de viver sem problema. Até diz que o indivíduo que não tem uma cruz verdadeira para carregar, ele cria uma com 2 palitos de fósforo, mas tem que ter uma cruz. Né? Você começa a falar de um problema, isso aí não é nada, você precisa ver a minha vida. Aí eu começo a querer competir com você, quem é que tem um problema maior. Né? Eu estou com a dor de cabeça, isso não é nada. Se tu pensar a dor que eu estou nas costas, aí o outro acha que tem sempre uma coisa, porque a gente acaba fixando na coisa ruim. E a gente acha que tem sempre uma vida com uma cruz, que Deus me livre, né, da cruz, né? Daquela cruz, né, ali, pecado. Não da cruz de Cristo, né, que é a nossa salvação. Mas então, quando você foca na gratidão, você começa a dar valor à coisa que tem valor. E você começa a deixar o fundo no fundo, como um cenário apenas. Ele existe, é um cenário, mas o que te interessa dentro daquele cenário é a figura. A figura é o que se destaca. Então, o que se destaca para nós é a bênção, e não o problema. É a virtude, não a derrota, a desgraça. É vamos chamar assim, a abundância das coisas e não a falta delas, né? Está com calor? Aí, ó, tá vendo? A bênção vai ser ligada e logo, logo nós vamos ser gratos por ela, né? Não é assim, gente? Não é assim? Faz sentido? Então a gratidão, ela nos ajuda a selecionar as coisas boas no cenário e focar nelas. Então, você vai dirigindo um carro, rapaz, tem um que dá uma freada, tem um que fecha você, esse é o fundo. Mas assim, mas eu tenho um carro tão abençoado, tão seguro, tão confortável, com ar-condicionado,
tem até a música, se eu quiser, tem tudo. Então, eu, em vez de focar no cara que está fazendo zigue-zague no trânsito, eu vou focar no conforto que eu tenho e na bênção que Deus me deu. Pronto. Não é muito melhor do que eu ficar ocupando a minha mente, o meu coração com o desmando dos outros, deixando de usufruir os benefícios que estão ao meu alcance, ao meu dispor. Então, quem seleciona o que vai ser figura ou fundo, somos nós. E com a gratidão a gente, ninguém vai ser, eu te agradeço, Senhor, porque eu estou sendo um desgraçado, miserável, macambuzo, taciturno, moribundo, tenho pé grande, moro longe, ninguém sabe o endereço da minha casa, não tem número na frente, aí vai, não tem fim. Por outro lado, você diz assim, Senhor, eu te agradeço porque eu tenho uma casa para morar, tenho um transporte para me levar, tenho amigos ao redor. É igual aquela mulher do Eliseu, se lembra dela? Que o marido morreu, ela tinha 2 filhos e ela ia perder os 2 filhos, né? O credor ia levar os 2 filhos como forma de pagamento da dívida. Ela se desesperou. E o cenário dela era um cenário catastrófico, né? Catastrófico. Chegou lá para o profeta e disse, rapaz, estou numa situação difícil. Tu sabes que o meu marido era do contexto da casa dos profetas, a gente era ligado aqui às coisas do Senhor, mas meu marido morreu e ele tinha uma dívida, e esses credores vieram para levar os meus 2 filhos. Eu já perdi o marido e estou na iminência de perder os dois filhos. Então, cenário. Aí o profeta diz, mas o que eu tinha de fazer? O que você está enxergando é tão catastrófico que eu não tenho muito o que fazer não, né? Às vezes a gente constrói um cenário, quando o outro, mesmo que queira ajudar a gente, não encontra a solução. Por quê? Porque o cenário construído é tão ruim, é tão destrutivo, que você não vê um caminho para você ir ali e prestar solidariedade. Tudo que você vai falar não vai ajudar, porque a pessoa já construiu um cenário destrutivo. Foi aquela mulher que chegou lá com essa angústia. Aí o profeta falou assim, o que você tem na sua casa? Eu acho muito importante a palavra de Deus, quando ela começa a perguntar para a gente as coisas. E a gente começa a aprender a perguntar para a gente, o que você tem na sua casa? Então ela chegou ali, eu tenho 2 filhos que estão na iminência de ser entregue para pagar uma dívida, meu marido morreu, eu estou desesperado. E ainda mais, lá em casa só tem uma botija de azeite, mais nada. Olha, então o cenário era meio desafiador. Aí o profeta falou com ela assim, faz o seguinte, pega esse azeite que você tem lá na sua casa, e antes de você chegar lá, você passa pelos seus vizinhos, pela sua vizinhança, e fala com cada vizinho aí, me empreste uns vasos vazios. E então você vai recolhendo o vaso vazio pela vizinhança. Aí você vai para a sua casa. Chega lá, você entra na sua casa, leva os seus filhos, fecha a porta, e pega essa botija de azeite e faz o seguinte, você pega um vaso lá, você despeja essa botija. Aí, quando tiver cheio esse vaso, você pega, enche o outro. Aí eu imagino que ela deve pensar assim, puxa, isso não vai funcionar. É um negócio desse, uma doideira dessa, pegar um vaso, encher. Mas vai lá e faça isso. E ela falou assim, eu vou fazer. O profeta falou, eu vou fazer. E ela foi, pegou os vasos vazios. Então. Só nisso aí, ela já começou a pensar, eu disse que não tinha nada, mas eu tinha uma porção de vizinhos. Vizinhos bons. Vizinhos onde eu podia pedir vasos emprestados, eles me emprestaram. Então pense, quanta gente Deus colocou na sua vida que você nem imagina, que você nem pensa. Mas quando você deitar à noite, isso eu fiz ontem, deitar à noite, Senhor, eu quero agradecer por todas as pessoas boas que o Senhor colocou na minha vida e que contribuíram para eu ser a pessoa que eu sou. Aí comecei a lembrar do seu Armando Porfírio de Souza. Quem era o seu Armando Porfírio de Souza? Era o chefe do setor de cobrança do Banco de Crédito Popular União Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada. Só tinha uma agência, era um tamborete, chamava de banco, mas um tamborete. Ele era o chefe. Ele me chamava de mineiro, porque eu fui criado em Minas Gerais. Mineiro,
ele era capitão de fragata da Marinha, aposentado, reformado, né? Aposentado, sei lá. E ele foi ser chefe desse setor e eu era funcionário desse setor. Estava debaixo da liderança dele. Esse mineiro, soldado no quartel, ou quer trabalho ou quer cadeia. Você escolhe. Eu te quero trabalho, seu Armando. Ele disse, então pega uma lata de caol, sabe o que é caol? Aqui que dá brilho. Pega uma flanela e, tá vendo esses puxador da sua mesa aqui? Esses puxador que tem na mesa, não tem? Aí ele pega o caol, passa nessas mesas aí. Mas para que isso? Não tem a faxineira? Não, para você aprender. Vai, passa aí esse caol. Deixar as mesas, era eu, o Silvio Pinto da Cruz, que era o outro, que era o meu colega. A gente tinha que limpar. Quando o seu Gilberto Muniz Coelho, que é o dono do banco, chegar, vocês vão ficar em pé e vão honrar a presença dele e vocês aí. Só quando ele mandar sentar, que vocês vão poder sentar. E criava aquela mentalidade. Aí a gente falava assim, poxa, mas que coisa absurda, coisa besta. Mas quando teve uma greve, olha só, quando teve uma greve, os caras queriam bater na gente para a gente não entrar no banco, porque tinha aqueles piquetes. Ele tinha um revólver, tamanho não sei de quê, botou o revólver na cintura e falou assim, ó, nesses dois meninos aqui, o que bater, enquanto tiver bala nesse revólver, eu levo vocês. O que bater. Pode entrar, mineiro, pode entrar. Os caras abriram, nós entramos. Eu fiquei pensando, rapaz, isso é um risco de vida. Um negócio terrível. Mas eu me senti tão seguro, me senti assim, agora tem um caba forte aí, né? E na hora que saímos, ele foi até o ponto do ônibus, me botou dentro do ônibus, para ir para casa. Aí eu fiquei pensando, ontem, pensando assim, Senhor, muito obrigado, porque ali estava um homem honesto, correto, viril, másculo, decidido, que tomou minhas dores, que eu era um adolescente, pouco mais do que um adolescente, tomou minhas dores, cuidou de mim. Meus pais moravam no interior de Minas. Final de semana ele me levou para a casa dele, me deu comida, me cuidou, ia com a esposa dele, os filhos dele. Passei a ser uma pessoa querida numa casa que eu nem conhecia, nem sabia. E eu sozinho no Rio de Janeiro, um adolescente perdido no meio daquela cidade toda doida. E isso era na Rua da Alfândega, 98A. O endereço. Aí eu fiquei pensando, como que Deus me preservou? Porque eu podia estar no meio dos drogados, podia estar no meio, mas estava no meio de uma família de pessoas de bem, e que me amaram, que me acolheram, e que me ensinaram muita coisa. E eu fico pensando, se a gente começar a pensar de coisas que a gente tem para agradecer, a gente vai ficar extasiado de ver como a mão de Deus conduziu a gente por todos os caminhos que poderiam ser muito diferentes do que foram. Aí eu larguei os fundos para lá, né? Fui dar graças a Deus pelo aquilo que era a figura que vinha na minha mente como uma ação de graças. Então eu vou querer ler com vocês Filipenses. Dá para abrir aí Filipenses? Filipenses, gente boa lá de Filipos. Filipenses aí, capítulo 1. Só para a gente ler aqui, para depois a gente orar. Mas não é legal esse negócio da gratidão? Se a gente olhar ao redor da gente, você já imaginou toda a vida que você tem sobre a sua mesa, o pão de cada dia? E quando você vê o mundo ao seu redor, com situações tão adversas, e você fica pensando assim, poxa, que bênção eu ter o pão nosso de cada dia. Aí a Bíblia diz assim, quando você orar, se agradeça pelo pão nosso de cada dia. Mas a gente nem pensa nisso. Às vezes a gente pensa na comida que não gosta, pensa no sal que é demais, pensa que não sei o quê. A gente foca naquele fundo duvidoso e deixa de focar na figura, que é o pão de cada dia. E transformar aquele pão que nem é tão maravilhoso do ponto de vista de um gourmet que sabe fazer uma coisa especial, mas é a sua sobrevivência com dignidade. E assim a gente vai olhando, né?
Tem coisas na vida que acontecem conosco que a gente não gostaria que acontecesse. Sinceramente, tem coisa que a gente não gostaria de acontecer. Mas se a gente olhar o entorno, tem tanta coisa boa que a gente gostaria que acontecesse, e que de fato aconteceram, que a gente foca nisso. E as coisas que a gente não gostaria de acontecer, peça a Deus graça para enfrentar, para administrar. Mas como é que o coração vai ser vitorioso no meio de uma situação ruim? É quando a gente pode encher o coração de ação de graças. Né? Eu estava até falando com alguém, amigo aqui, que o filho pródigo foi embora de casa, o pai não deixou de ter o coração que tinha. Ficou vazio do filho. Mas a graça no coração estava lá. Quando o filho voltou, o coração estava lá com a mesma disposição de receber. E com a mesma alegria, e com a mesma celebração. Então, o que tinha no coração daquele pai? Um sentimento nobre, independente da ação do filho. Independente. Porque o filho escolheu o que escolheu. Mas o pai não deixou de ser o pai que era, porque o filho escolheu. Mas o pai estava lá. Sempre esteve. E é esse sempre estar no lugar onde o amor prevalece, onde a graça prevalece, onde a ação de graça está presente. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês foi motivo de uma madrugada de reflexão. De qualquer dia eu vou pregar um sermão sobre a bênção da gratidão. A gente agradecer a Deus de todo o coração. Né? Faz sentido? Olha o que Paulo dizia, ó, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos. Escrevemos a todo o povo santo. É bom como Paulo via os filipenses, a todo o povo santo. Até Jesus nascer, diz assim, um que mete comigo a mão no prato me há de trair. Aí o Paulo parece que não enxergava nenhum traidor, não. Esse povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos, quer dizer, incluindo todo mundo, a liderança, o povo, a igreja. A igreja, na vista de Paulo, era uma igreja santa, uma igreja pura. E ele ora por essa igreja. Então, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Então, por que Paulo está pedindo a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo? Que dê para essa igreja, para esse povo santo, com essa liderança, graça e paz. É isso, ação de graças, gratidão, sentimento de gratidão pelas coisas boas. E Paulo diz, ó, todas as vezes que penso em vocês, dou graças a Deus. Todas as vezes que você pensa nessa igreja, qual é o primeiro sentimento que vem à sua cabeça? Todas as vezes que você pensa nessa igreja, qual é o sentimento que brota dentro de você? Lugar de bênção, né? Tem gente que pensa uma igreja fria, uma igreja não sei o quê. Né? Paulo diz, todas as vezes que eu penso em vocês, eu dou graças ao meu Deus por vocês existirem. Então o que eu queria sugerir? Que a partir de hoje, todo dia que a gente pensar na igreja, de alguma maneira, direta ou indiretamente, a gente começa, dou graças a Deus pela Igreja Batista Alvorada, à qual eu pertenço, em Cristo Jesus. Dou graças a Deus pelos meus irmãos que lá labutam como eu, que lá batalham como eu, que lá amam como eu, que lá se sentem comprometidos como eu, que lá, mas se eu não estiver tão comprometido, então, Senhor, que eu seja uma pessoa comprometida, para que eu possa somar com os irmãos que são comprometidos e transformar aquela igreja como a igreja de Filipos, que o apóstolo vai olhar e diz, todas as vezes que eu penso em vocês, eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus porque vocês são um povo santo, uma igreja boa, uma igreja legal. Então eu dou graças a Deus pela vida do André, dou graças a Deus, né? A, B, C, D, né? Dou graças a Deus. Por quê? Porque vocês formam uma comunidade da qual eu faço parte e eu, no meu coração, eu quero ser a melhor pessoa cooperadora com vocês. E cada um querendo isso, nós vamos ter a soma das pessoas
cooperadoras, participativas, e com esse sentimento de santidade, de pureza, né, que faz a gente ser, aos olhos de Deus, bem-aventurados, felizes. Né? Faz sentido? Então, todas as vezes que você pensar na alvorada, você vai pensar, qual vai ser o primeiro pensamento que vem? Qualquer que for. Aí eu não gosto do pastor Paulo, não gosto do Gustavo é isso, não sei o quê, não gosto da Ruth, não gosto de ninguém, não gosto do Roberto, não gosto de ninguém. Tá aí de agora. Agora, pense que são homens e mulheres de Deus, que Deus colocou nesse lugar aqui, com o propósito de fazer desse lugar o que o André muito bem disse, um lugar de bênção. Então eu dou graças a Deus por esta comunidade. E se eu tenho alguma observação sobre alguém, eu vou orar especificamente: Senhor, abençoa essa pessoa, abençoa esse pastor, abençoa esse ministro de música, abençoa aquele, para que todos nós cresçamos na sabedoria, na graça, na estatura do varão perfeito, para que a igreja seja de fato aquela igreja que nenhum de nós terá dúvida de abrir a oração: eu te dou graças pelos santos que estão labutando, batalhando, construindo a Igreja Batista Alvorada. Por quê? Porque o Senhor operando em nós, e certamente Ele operará através de nós, e nós seremos bênçãos não só para nós mesmos, mas seremos bênçãos para a sociedade. Porque todos os dias nós vamos sair daqui, e um vai para cá, outro vai para lá, outro vai para lá, outro vai para lá, para lá, e a gente vai levando a graça de Deus no coração, para cá, para lá, para lá. De repente isso vai sendo, como disse o profeta, vai sendo, as águas cobrem, né, o amor de Deus, a graça de Deus cobre a nossa vida, como as águas cobrem o fundo do mar. A gente vai distribuindo. Mais uma lá, irmã, é a Marta que está lá? É o Rodrigo? Rodrigo? Sempre que oro, olha só, sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Tem gente, eu vou orar por esse desgraçado, esse filho da mãe, porque não tem outro jeito. Deus mandou orar, mas minha vontade é torcer o pescoço dessa pessoa. Paulo disse, a igreja dos Coríntios era tão legal que ele olhava para as pessoas: oro por todos vocês, peço por todos vocês com alegria. Então nós temos que aprender que a oração que Paulo fazia era uma oração que movia o coração dele na direção da alegria. Ele era alegre por fazer aquilo, mas a igreja merecia. A igreja merecia, né? Porque era uma igreja excepcional. Se fosse a igreja de Corinto, ele está brigando com o povo. Mas a de Filipos merecia. Então, se eu sei, na figura e no fundo, se eu sei que a igreja de Filipos era a figura, então eu quero olhar para essa figura e dizer: eu quero modelar essa figura, eu quero ser como. Eu quero estar avaliada como o apóstolo Paulo avaliou a igreja de Filipenses. Então, Paulo diz: eu oro por todos vocês com alegria. Então imagine, meu irmão, se você todos os dias ora pela igreja com alegria. Levanta de manhã, sinceramente, pode ser que você nem faça isso, mas começa a fazer. Toda boa dádiva vem do alto, mas ela se manifesta na terra através dos filhos de Deus. Então nós temos que começar a fazer isso. Todo dia orar com alegria. E se vier uma tristeza, sai tristeza. Em nome de Jesus, sai. Vem sobre mim a alegria do Senhor, que é a nossa força. E ora pela igreja. Aí você vai orando pelas pessoas que você conhece. Eu oro pelo irmão fulano, pelo irmão fulano. Com alegria, Senhor, derrama a bênção, unção do teu Espírito, vai. Eu acredito que vai haver uma transformação tão grande na vida dessa igreja. Sabe por quê? Porque vai haver uma transformação na minha vida quando eu começar a orar assim. E você começa, então o fogo, pequeno fogo, ateia, incendeia uma floresta, né? E então a gratidão passa a ser algo muito especial. E aí você chega aqui no domingo e diz: irmão, essa noite eu levantando lá, fazendo a minha devocional, orei por você. Aí aquela pessoa, mas que coisa boa, e eu também orei pelo fulano, orei pelo Beltrano. Aí a igreja passa a ser um intercâmbio de oração, alegria. Se a gente praticar, só um praticar,
já é uma grande coisa. Imagine 2, já multiplicou 100%. Imagine 4, já duplicou mais uma vez. E não importa quantos, importa que eu faça a minha parte. Então Paulo disse, eu oro com alegria por todos vocês. Verso 5, olha lá, pois são meus cooperadores, olha só, Paulo diz assim, vocês são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Olha, é uma igreja perseverante na obra, são meus cooperadores desde o primeiro dia, ou seja, eu nunca tive percalço com vocês, eu nunca tive dificuldade com vocês. Vocês são meus cooperadores na propagação das boas novas, ou seja, vocês são meus cooperadores nas coisas boas de Deus. E nós juntos estamos desde o primeiro dia. Olha que igreja maravilhosa, que igreja espetacular. É essa igreja que nós devemos construir aqui. Como os cooperadores do apóstolo Paulo, do apóstolo João, do Senhor Jesus, dos anjos, arcanjos, né? Nós devemos ser cooperadores com o reino de Deus. E esse reino de Deus se manifestar aqui, de uma maneira pura, natural, espontânea, no meio de nós. Depois que a gente começa a fazer isso, a gente passa a fazer isso naturalmente. Não é um esforço, porque você não tem, agora eu tenho que largar tudo que eu estou fazendo, vou sentar aqui, porque agora eu vou começar meu devocional. Não, está dirigindo o carro, olhou ali na rua, viu um negócio interessante, Senhor, eu te dou graças por aquilo, Senhor abençoa aquela senhora com aquela criança ali, e vai. De repente, você ora sem cessar, e sempre colocando as coisas nas mãos de Deus, eu te dou graças por isso, por aquilo, Senhor, olha aquela situação que tem que ser resolvida, e a gente vai criando um espírito de oração, olhando o mundo com os olhos de Deus, como se Deus por nós olhasse a situação, e como se Deus por nós intercedesse, que é isso que diz a Bíblia. Então, se a gente fizer isso, a gente vai ficar com o coração agradecido, né? Gente, deixa eu encerrar aqui, é tão linda a palavra, tem tanta coisa bonita, né? Próximo 6, termina, sabe onde que termina? Vou dizer para você aqui com toda a segurança, começa no 3 e termina no 11. Já estamos no 6, aqui só 5, eu não vou alongar muito não. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês, olha só, Paulo diz assim, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. Então, Paulo diz assim, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra na vida de vocês vai completar essa boa obra. Então, cada um de nós tem que ter esse sentimento, eu tenho certeza que aquele que completou a boa obra na vida da Igreja Batista Alvorada vai completar essa boa obra, vai realizar um projeto. Você não está sempre falando, né? Deus tem um momento especial para você, e eu estou aqui dizendo como que isso pode acontecer. A gente começa a orar, a fazer uma ação de graças por todas as coisas boas que a gente vê nessa igreja. E a gente começa a ver quanta coisa boa Deus está fazendo no meio da gente. E Paulo diz, eu tenho certeza que quem é aquele? É o Senhor. O Senhor que começou a boa obra no meio de vocês, em vocês, irá completá-la até o final dos séculos, amém. Então Deus nos aperfeiçoa sem fim, até que a gente vá para o seio do seio de Abraão lá no céu com o Senhor da glória. Até lá vamos sendo aperfeiçoados. Mas nós não podemos fixar nossa mente no problema, temos que fixar nossa mente nas possibilidades de Deus, porque aquele que começou a boa obra em você, ele vai continuar. Acredite nisso, né? Paulo diz que tem certeza disso, e essa certeza deve permear a nossa vida. A igreja vai ser uma bênção, a igreja vai cada vez mais se aperfeiçoar, cada vez mais ela vai ser espiritualmente madura, cada vez mais. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós oramos pela igreja. Paulo dizia que orava pelos filipenses, e nós temos esse mesmo sentimento em relação a essa comunidade, né? Olha só, completá-la até o dia que... Vê o 7, por favor. 7. Rodrigo, 7.
E é apropriado que eu me sinta assim a respeito de você. Olha o que Paulo diz. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de você, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e na confirmação das boas novas. Ou seja, Paulo foi preso, Paulo tinha dificuldades, era perseguido, mas ele diz assim, vocês estão unidos comigo. Então, meus irmãos, é a igreja estar unida uns com os outros, porque isso se manifesta na nossa comunhão, na visibilidade das nossas ações, no compartilhamento da nossa fé. E nós vamos nos conhecendo, vamos nos amando, vamos nos respeitando, vamos cuidando de nós, né? Nós estávamos orando ali com o Rafael outro dia, né? Rafael, amigo nosso aqui, está frequentando aqui, passando um momento difícil na vida dele. Difícil, mas está perseverando. Vem aqui toda quarta-feira, buscando a presença de Deus, a direção de Deus, está aqui. Por que ele está aqui? Porque ele sente que aqui é um espaço onde ele pode ter o suporte, o apoio, o cuidado, o amor, os interesses na vida dele. Então isso é uma coisa que não tem preço. Rafael podia estar em qualquer outro lugar hoje, mas ele está aqui. Por que ele está aqui? Aqui não tem 1 milhão de pessoas, aqui tem um grupo de pessoas, mas esse grupo que está aqui foi suficiente para atrair a atenção dele para vir aqui quarta-feira após quarta-feira, trazendo o seu problema e lutando pela sua oração, pedindo a Deus a sua bênção, a sua proteção. Não é assim, Rafael? É assim. Então isso mesmo não tem preço, não tem preço isso aqui. Isso é a função da igreja, é receber os irmãos e apoiar os irmãos nas suas dificuldades, nas suas necessidades. É isso que é a nossa reunião de oração. E Paulo está dizendo que os filipenses, eles tinham um coração tão amplo, entendeu? Os tenho no meu coração e vocês têm participado da minha vida. Então, o Senhor nos tem no coração dele. O Senhor nos tem no coração dele. E ele derrama o amor dele no nosso coração para a gente amar uns aos outros e ajudar a construir uma comunidade que glorifique o nome do Senhor e que seja visível aos olhos dos outros, como uma comunidade amorosa, né? Consistente, né? 8. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Então, o sentimento é o mesmo de Cristo Jesus. E Paulo dizia, olha como ele gostava daquela igreja, como aquela igreja era especial para ele, como aquela igreja movia o coração dele com sentimentos tão nobres. Então é a Iba, gente, Riba, né? É a igreja ser tão nobre que desperte esse sentimento nas pessoas. Arriba. Então, é a igreja produzir esse sentimento nobre, de nobreza, no coração das pessoas, né? Eu acho isso a coisa mais maravilhosa do mundo. 9. Oro para que o amor de vocês, olha só o que Paulo está orando, oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Olha, uma igreja amorosa, uma igreja que sabe discernir as coisas, uma igreja de bom senso, uma igreja de juízo, uma igreja boa, uma igreja ajuizada, de bom senso, de bom discernimento. Paulo tem que aprender a discernir os espíritos, fazer da igreja um ambiente tão bom, como o André bem falou, um canal de bênçãos, um lugar de bênçãos, para que todo mundo que chegue aqui possa chegar e encontrar esse afeto, esse aconchego, né? O 10, quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, prestem atenção, quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Quero que vocês entendam o que é importante, para terminar com 11 agora, 11, que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, fazer a coisa certa, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Então, se todos nós andarmos nos caminhos do Senhor,
fazendo a coisa certa, pelas razões certas, pelos motivos certos, a igreja vai ser uma joia preciosa. As pessoas vão chegar aqui e vão sentir isso que o apóstolo Paulo falou sobre Coríntios. E isso vai transbordar. Quer dizer, que não vai ser uma coisa que vai ficar presa aqui, vai transbordar para a glória de Deus. Tá bem, gente? Ficou legal? Minha reflexão na noite, né? E eu estava nesse texto aqui. Ação de graças pela igreja. Agora pense na sua família. A sua família é perfeita? Tem alguém aqui que tem uma família perfeita? Nenhuma família é perfeita. Pense na sua família, mesmo com todas as imperfeições, mas pense nesse modelo, nesse sentimento de amor, de tudo. Porque o que o amor não fizer, a pancada não vai fazer também não. É o amor que transforma, é o amor que cura, é o amor que salva, é o amor que redime. Por isso que a Bíblia de Deus é amor, porque a essência de Deus é que faz a coisa acontecer, né? Vamos orar então, gente? Queria muito orar com vocês. Eu sei que o nosso tempo está aqui em cima, já é 9 horas, a gente separa 1 hora. Fui muito inconveniente, estendendo muito, acho que não, né? Meia hora, né? Meia horinha, foi? Meia horinha? Tá bom, né? Então, gente, eu queria que ficasse mesmo na mente de vocês que a igreja dos Filipenses era uma igreja muito amorosa. E Paulo via nela uma igreja que ele tinha prazer, ele tinha alegria de estar naquela igreja. E ele achava aquela igreja espetacular. Uma igreja que cumpria o seu ministério, que honrava o nome do Senhor e que era amorosa entre os irmãos. E que cuidavam uns dos outros. Então essa deve ser a nossa igreja, deve ser a nossa comunidade, deve ser a nossa maneira de ser, né?